Cara, a torcida do Corinthians é absurda. Vamos dar uma olhada em alguns jogadores falando dessa torcida. Agora o Corinthians, O Corinthians, para mim, é o clube mais tradicional do continente. Já falei isso aqui. E aí um Corinthians bem gerido é um problema para todos os demais. Só que a grande vantagem para quem não torce para o Corinthians é que o Corinthians não é bem gerido. Cara, o Corinthians, nessa desgraça que tá, fatura mais de 1 bilhão por ano. Imagina se isso for... O Palmeiras na alta bate isso, Exato, fez na cara. baixa. Imagina se for minimamente organizado. Vira uma Então, máquina, mano. Cara, minimamente organizado, o Corinthians fica ali top 3 da América do Sul. E tudo mais, com todo mundo. Agora o Corinthians, quando o Sgarbi falou aqui, acordar e mudar a chavinha, não tem pra ninguém não, meu irmão. O Corinthians é uma potência. Você vê o número de torcedores, você vê a repercussão que nós da imprensa damos ao Corinthians. Os caras jogam contra, pro bem, pro mal. O dia que os caras que controlam o clube mudar a chavinha e fazer uma gestão... Cara, eu acho que nem top 3, pra mim fica top 1, na verdade. Realmente ia ser absurdo o Corinthians, assim, não devendo ninguém. E com essa torcida ia ser absurdo. transparente, uma gestão honesta, ninguém segura o Corinthians, não. No jogo do Corinthians do nada. Aí eu olhava e falei assim, não, mas é o Felipe Melo. Não é. Pô, é uma hora que o Diego Souza perdeu Cara, o Felipe Melo torcendo pro Corinthians, isso é realmente absurdo. aquele gol, cara. Eu vi um cara levantar e comemorar como se fosse gol. Eu falei, não, é o Felipe Melo, cara. Na realidade, cara, o Pacaembu ficou calado foram aqueles metros ali que ele arrancou ali, o Pacaembu ficou caladinho, né? E eu fiquei, como todo corintiano e como todo flamenguista também, né? Se uniu às maiores Cara, olha isso, ele torceu muito pro Corinthians na Libertadores. torcidas do Brasil e ficou todo mundo calado. Na hora que ele perdeu o gol foi mais ou menos assim, a reação foi como se fosse um gol, o Pacaembu reagiu como se fosse um gol. E eu não fui diferente, eu torci pra caramba ali, como torcedor, respeitando o lado profissional, mas como torcedor, eu torci pra caramba. Realmente torceu pro Corinthians. O Corinthians ganhar aquele jogo. Mas a torcida do Corinthians faz uma diferença enorme também, né? Aquela torcida ali é uma torcida realmente diferenciada. Torcida do Corinthians muito foda. Os caras cantam uns 90 minutos. Qual que foi a torcida mais difícil que você enfrentou na sua vida? Jogar contra o Corinthians é a pior torcida. Uma torcida que é difícil de enfrentar. Por quê? Porque ela não se volta contra o time dela. E isso mantém a equipe viva até o final. Cara, ambiente espetacular para jogar. Jogar com um a menos. O segundo tempo todo não é fácil. Enfrentar essa torcida do Corinthians que junto com a torcida do Galo, para mim, são as duas maiores torcidas em termos de atmosfera, de motivação, de incentivar o seu time. Cara, a torcida do Corinthians é realmente muito diferenciada, incentiva os 90 minutos e não para de cantar, toma gol e não para de cantar. O time do Corinthians tá de parabéns. Aí o Cássio já pega o primeiro, aí a torcida, aqui, eu falei, mano, os caras começou, é tapa na orelha, eu falei, mano, vai ser um tapa na minha orelha, o bicho vai pegar, e já fiquei falando, mano, os cara chegou, mano, a Gaviões, os caras tudo chegou, o barulho, viado, mano, eu falei, mano do céu, eu falei, o que vai fazer? Isso foi no Maracanã, né? Parecia que o Corinthians estava em casa nesse jogo. Foi a final da Copa do Brasil, né? Que o Rodinei fez o último gol ali de pênalti, mas a torcida do Corinthians inflamou o estádio. Mano, tá maluco. Eu passei pelo Corinthians. Eu sei, mano, que é Corinthians. E não é eu que sei, porque eu passei pelo Corinthians. O brasileiro sabe, Todo mundo sabe, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, os caras são enjoados, mano. Aí, ô Mítico, vai eu pra bola, pai. Nossa. Cássio pequenininho. Não, e eu de longe já... Consegui enxergar uma torcida no Brasil que faça o que a torcida do Corinthians faz no estádio quando o Corinthians toma gol. Essa torcida do Corinthians é uma coisa diferente. Cara, a torcida do Corinthians eu tenho uma admiração e respeito muito grande pelo Clube Corinthians e principalmente pela torcida. Porque eu creio em torcidas que é isso aí, cara. Que eu sei que o dia que eu tiver num dia ruim, ele vai estar comigo. Eu sei que o dia que nós precisarmos como time deles, eles vão estar com a gente. Nos momentos difíceis dos jogos, depois nos momentos de alegria, eles vão potencializar a nossa alegria. E a torcida... Cara, e tem jogador que não entende isso. Parece que tem jogador que fica desligado dentro da partida, não dá pra entender. Mas a torcida do Corinthians, mesmo jogando mal, pegando vários times ruins do Corinthians, eles continuam apoiando o time os 90 minutos. Nenhuma outra torcida faz isso. Por exemplo, a do Flamengo. A do Flamengo sempre critica, começa a vaiar dentro da partida e nunca aconteceu isso em algum jogo do Corinthians. A do Corinthians faz isso de uma forma que me impactou. E o dia foi num jogo que nós jogamos Santos
Santos e Corinthians no Pacaembu. E nosso time tava, como nós falamos, voando daquele jeito. Uma noite no Pacaembu que nós estávamos ainda mais inspirados. Gol de bicicleta do Alberto. Tudo dava certo. 4-0. 1, 2, 3, 4-0 do Santos em cima do Corinthians. O Corinthians não via a bola. Toca de lá e o estádio tava lotado. Segundo tempo, faltavam uns 15 minutos. Os torcedores estavam abraçados e gritando, todo poderoso, e pulava. E aquilo, cara, o estádio inteiro. Eu parei do jogo e falei... Não tem nenhuma torcida no Brasil que faz isso. A fiel torcida é absurda. Eles estão ganhando de 4-0? O que tá acontecendo? E me marcou muito essa forma quando eles mantiveram o estádio inteiro, mas gritava com entusiasmo. Passou 5 minutos, 4-1, passou outros 5 minutos, 4-2, e o Corinthians começou a vir pra cima e tudo. Eu falei, cara, e eles pulando cada vez mais, gritando cada vez mais, acabou o jogo. E aquilo ficou marcado, eu falei, máximo respeito. Então, jogar contra o Corinthians era entender que, assim, você vai enfrentar uma torcida, jogadores também aguerridos, e uma torcida que, cara, vai fazer a diferença se você permitir, assim. Então, era assim que eu enfrentava o Corinthians. A torcida contra mais irritante. Bastante diferente do Corinthians. Corinthians. Faz muita diferença. Quanto mais o adversário faz gol, é que eles cantam mais ainda. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu nunca vi um negócio Aonde que Eu também nunca vi uma coisa dessa. Realmente absurdo, cara. Fiz 3 gols contra o Corinthians lá no Itaquerão. 3, assim, 2 em uma partida e 1 em outra. E o jogo que eu tava no esporte, né? A gente começou ganhando de 1-0. Quando eles tomaram o gol, aí foi que a torcida começou a gritar mais ainda, porque aquilo ali é loucura. Não tem nada de vaiar, de xingar jogador. Não tem isso, pô. Não tem. É jogando o jogador pra cima. É absurdo. É absurdo. Tá louco. É diferente das outras. Contra o Corinthians. E eu dei sorte sempre contra o Corinthians fazer gol, você sabe, né? A gente fala do São Paulo, mas contra o Corinthians fazia bastante gol. Atlético Paranaense, eu fiz 2-1, Williams, se eu não me engano. Você tinha raiva de jogar contra o Corinthians? Não é raiva. Eu tinha raiva da torcida, meu amigo. Pô, a gente fazia um gol, parecia que a gente tava, parece que o Corinthians tava fazendo gol. Cara, é realmente absurdo isso. Todos os jogadores falam isso e é completamente absurdo, né? A torcida não parava de cantar. E aquilo é uma atmosfera sal. O jogador fica incomodado? Lógico, pô. Tá maluco. Eu não tô jogando no Corinthians, tô jogando contra e a torcida fica gritando igual um doido. Porra, não tem... Aí você começa a pensar, cara, que torcida é essa? É fora do normal. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco sobre essa torcida do Corinthians, que na minha opinião é a melhor do Brasil. Eles não vaiam o jogador durante o jogo, gritam quando o time tá perdendo, pode tá perdendo de 4, 5, já perdeu de 5-1 em casa do Bahia, a torcida não parou de apoiar o time, sempre foi no estádio, sempre lota o estádio. Tem torcida aí que o time começa a ter uma sequência de derrota e acaba abandonando o time nessa sequência. O Corinthians, nesse momento mesmo, no Brasileirão, tá numa sequência péssima e sempre lota o estádio, então é uma torcida muito diferenciada pra mim. E eu acho assim que é um poder que o Corinthians tem, que assim, parece que é uma força do Corinthians, né? Parece que é um jogador a mais pro Corinthians e é realmente absurdo. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!